Olá, eu sou Letícia, estudante de matemática da UFJF e bolsista do programa PIBID. Hoje, juntos, vamos ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, boa aula para você! Contextualização histórica, de onde surgiu, a trigonometria? Bom, a trigonometria ela surgiu da necessidade do homem de calcular medidas com base em ângulos e ela surgiu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E aí entra para a gente um triângulo muito importante, que é um triângulo conhecido como triângulo retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? Bom, um triângulo é considerado retângulo, pois possui um ângulo cujo nome é reto. Então, todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. Mas o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Então, em todo triângulo que aparecer para você o ângulo de 90 graus, você já pode assumir que ele é um triângulo retângulo. E como que eu sei essa representação diante de um desenho? Olha para esse triângulo ABC aqui. Tá vendo esse carinha aqui, ó, no C? Esse quadradinho, geralmente também tem um pontinho aqui dentro, ó. Então, esse símbolo aqui é a indicação de um triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo reto. Então, apareceu para você esse triângulo ali, ele é retângulo. Ah, professora, ele precisa estar sempre nessa posição? Não, não precisa. Eu posso ter ele ao contrário também, ó, por exemplo. Aqui, ó, de cabeça para baixo, tá vendo? Ficou um pouco torto, mas é isso. Olha só, apareceu esse símbolo aqui pra gente. Então, ó, não interessa a posição como ele tá, beleza? Ele vai ser retângulo se ele tiver um ângulo medindo 90 graus. Uma outra propriedade muito importante dos triângulos é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, sendo retângulo ou não, ele é 180 graus. Ou seja, aqui eu já tenho um ângulo reto, certo? Medindo 90 graus. Se esse cara aqui de cima medir 30, então automaticamente esse aqui de baixo tem que medir 60. Por quê? Porque 90 mais 30 mais 60 é igual a 180 graus. Ah, e se esse ângulo aqui medir 45 graus, quanto que vai medir esse ângulo aqui de baixo? Vai medir 45 graus também. Por quê? Porque 90 mais 45 é igual a 180. O triângulo retângulo, ele também possui alguns nomes especiais para os seus lados. Geralmente, quando a gente vê um triângulo, a gente fala lado A, lado B, lado C, lado 1, 2, 3, lado 4, 5 e 6, por exemplo. Para o triângulo retângulo, existem duas nomenclaturas especiais, que é a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa, ela é sempre o maior lado desse triângulo. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado. E como que eu sei qual é o maior lado, por exemplo, se eu não sei as medidas? Olha só, a hipotenusa ela vai ser sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Lembra que esse símbolo aqui é o símbolo de 90? Então, a hipotenusa, além dela ser o maior lado do triângulo retângulo, ela vai ser também o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, você identificou um ângulo de 90 graus, automaticamente o oposto já vai ser a hipotenusa desse triângulo. Beleza? Os outros dois lados do triângulo, esse lado aqui e esse lado aqui, são chamados de cateto. Vamos agora para as relações trigonométricas dentro desse triângulo especial aí, que é o triângulo retângulo. Das principais relações trigonométricas, que é que você precisa saber nesse exato momento aqui que você está vendo esse vídeo, temos seno, cosseno e tangente. O seno sempre será o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou também seno sobre cosseno, se você tiver a medida desses dois ângulos, né? Professor, estou muito perdida. Calme, meu querido, que eu vou lhe ajudar. Quem é a hipotenusa nesse triângulo? É esse lado aqui, ó, hipotenusa. Por que que é esse lado? Porque é o lado oposto ao triângulo, ao ângulo, perdão, de 60 graus, certo? Então, esse aqui já é hipotenusa. Beleza, mas o que é cateto oposto? O que é cateto adjacente? Olha só, vamos pegar como referência esse ângulo aqui de baixo que eu vou chamar de alfa, tá bom? Olha só, esse cara que está na frente do alfa aqui, ó, é o seu cateto oposto. Se aqui eu tenho cateto oposto, aqui eu tenho hipotenusa, só sobrou para mim esse cateto aqui, ó, que eu vou chamá-lo de cateto adjacente. Então, você tendo as medidas aqui do cateto oposto e do cateto adjacente, você consegue determinar o seno desse ângulo. Vamos pegar como referência agora, deixa eu apagar aqui, esse ângulo beta aqui de cima, por exemplo. Quem seria o cateto oposto ao beta? Olha só, vou fazer uma seta aqui, ó. Esse já se torna o cateto oposto. E o cateto adjacente? É esse aqui do lado, adjacente. Então, informação importante, pegue seu caderno e continue anotando. O cateto oposto e o cateto adjacente, ele vai variar com relação ao ângulo. Porque, por exemplo, aqui eu tinha o meu ângulo alfa. Esse cara que estava aqui era o cateto oposto. Agora, com relação a beta, esse cara aqui é o cateto adjacente, então ele vai mudar, beleza? A hipotenusa não, a hipotenusa vai se manter. Então, informação que você precisa de observar antes de calcular. Quem é o seu ângulo de referência, tudo bem? Para saber quem é o oposto e quem é o cateto adjacente. Suponhamos que esse ângulo aqui, ó, fosse um ângulo de 30 graus, e aí eu queira calcular o seno desse ângulo. Seno, então, seria o cateto oposto, esse cara aqui, vou chamar de BC. Então, BC sobre o hipotenusa. Então, sobre a hipotenusa é ali que eu já chamei de hipotenusa. Isso aqui é igual ao seno, não é o seno que eu quero calcular? Então, é igual ao seno desse ângulo. Quem é esse ângulo? 30. Beleza. Mas aí eu não tenho o valor do seno, eu não sei quem é esse seno. E no momento aqui, suponhamos que B seja 3 e a hipotenusa seja 5, por exemplo. E aí, como é que eu faria para poder determinar esse seno se eu não sei o valor desse seno? Você usaria justamente essa tabela aqui, ó, de ângulos notáveis para poder determinar o valor desse seno. Isso se o ângulo tiver medida de 30, 45 ou 60 graus, tudo bem? E aí, como que fica a montagem dessa tabela? Porque no momento ela está aparecendo aqui pra gente em branco, né? Vou cantar uma musiquinha aqui pra gente, para memorização dessa tabela, hein? Vem aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, a raiz em cada um. Então, vem de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente, se ligam só vocês. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Então, agora, vamos cantar a musiquinha junto. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Então, galera, por exemplo, se eu quisesse achar, ó, o cosseno de 45. Então, ó, cosseno tá nessa linha aqui. 45 tá nessa coluna aqui, ó. Então, ó, quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Bom,
vamos para uma aplicação prática agora, né? Professora, quero entender como que funciona aí essas relações trigonométricas, como que a gente pode utilizá-las aí quando aparece um triângulo, né? Então, olha só, eu quero saber qual que é a melhor relação para eu poder utilizar nesse triângulo aqui. Aqui eu escrevi, né, encontrar a medida do lado AB. Vamos desconsiderar essa escrita aqui, tá bom? Vamos fazer outra coisa, uma coisa diferente aqui que apareceu na minha mente agora. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir esse cara aqui, ó, X. Chamei de X. Poderia chamar de qualquer outra coisa, beleza? Mas aqui eu resolvi chamar de X. Como que eu faço para poder determinar a medida desse X? Olha só, vou tomar como referência esse ângulo de 60 aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, cateto oposto é o X, né? Então, vou escrever cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o 6. O que é oposto sobre adjacente? É a tangente de quem? Desse ângulo 60. Professora, não lembro essas relações trigonométricas aí que a senhora falou para mim no início da aula. Vem comigo, memoriza dessa forma assim, ó. Só-ca-toa. O que é só-ca-toa? Ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa, deu bom, agora eu vou lembrar. Isso aí, ó, pausa esse vídeo e anota esse macete aqui da prof para poder fazer essa conta, beleza? E aí, galera, o que eu vou fazer? Ó, o cateto oposto eu chamei de x. O 6 é 6 mesmo. E o valor da tangente de 60? Como que eu sei quem é esse valor? Você vai voltar aqui nessa tabela, ó, e aí você vai procurar tangente, essa linha, 60. Então, ó, a tangente de 60 é raiz de 3. E aí você vai voltar para cá e vai fazer essa substituição, ó, raiz de 3, beleza? E agora como que resolve essa conta? Multiplicação cruzada, né? 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Aqui embaixo, ó, vou colocar de outra cor, é como se eu tivesse o número 1, né? Então, quanto que é 1 vezes x? É x. Então, ó, a medida desse cateto oposto vale 6 raiz de 3. Professora, posso utilizar outra relação trigonométrica? Pode. Primeiro, para essa tela, dá um print nessa resolução aí e anota no seu caderno. Depois que você fizer isso, vem aqui comigo, que eu vou apagar isso daqui, ó. Professora, ainda quero tomar como base o ângulo de 60. O que eu posso fazer? Olha só, ainda tomando como base o ângulo de 60. Você pode fazer cateto adjacente. Quem que é o adjacente? Esse cara aqui. Sobre a hipotenusa, que é esse cara aqui. Então, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa, quem que é? Olha nessa relação aqui, ó. Adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, é igual ao cosseno de 60. Quem é o cateto adjacente? É 6. Quem é a hipotenusa? É 12. E aí, quem que é o cosseno de 60? Você vai voltar nessa tabela e aí você vai vir, ó, cosseno 60 é igual a meio. E aí você volta aqui. É igual a meio. Beleza. Faça a simplificação aqui agora, ó. 6 dividido por 6 é 1. E 12 dividido por 6 é 2. Então, meio é igual a meio. Galera, fazendo esse processo que eu fiz aqui, eu descobri alguma coisa? Eu não descobri a medida do x. Eu apenas achei que meio é igual a meio. Realmente, ok, essa informação é uma informação válida. Então, para poder descobrir o valor de x, eu poderia utilizar o cosseno de 60 nesse caso? Não, eu não poderia utilizar o cosseno de 60 nesse caso para poder determinar o valor de x. Eu preciso que seja uma medida que não tenha esse lado aqui. Vamos pensar em outra então, ó. Vou apagar essa parte aqui e aí eu vou fazer outra. Quem vai ser, ó? Ainda pegando como referência o ângulo de 60.
Posso pegar cateto oposto, que é o x, vou escrever aqui, ó, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. E aí você vem para cá de novo, que eu já falei para você anotar essa relação, e vem. Quem que é o oposto sobre hipotenusa? É o seno. Seno de 60. Então, vamos lá. Quem é o seno de 60? Você vai vir nessa tabela aqui e vai ver, ó, seno 60. Então, ó, raiz de 3 sobre 2. E aí você vai fazer essa substituição aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, beleza? Isso aqui é igual aqui ao oposto, que eu não sei quem é, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 12, beleza? Como que eu resolvo isso aqui? Multiplicação cruzada, né? Vamos fazer essa multiplicação cruzada. X vezes 2, 2x. E 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. O que eu faço com esse 2 aqui? Passo ele para o outro lado, o quê? Dividindo. Por quê? Porque ele estava do outro lado multiplicando, beleza? Então, ó, x é igual a 12 raiz de 3 sobre 2. E o que é isso aqui? É a mesma coisa que 6 raiz de 3. Opa, você que pausou a sua tela e anotou a resolução. A resposta que nós achamos agora é exatamente igual à resposta que achamos nesse momento? A anterior é igual a essa? Sim, é igual a essa. Isso tem que acontecer? Sim, independente da relação trigonométrica que você utilizar para poder encontrar algum lado desse triângulo, a resolução tem sempre que ser a mesma. Beleza? Então, para de novo esse vídeo, faz um print na tela dessa resolução. E vem comigo para uma outra possível relação aqui trigonométrica para poder resolver esse exercício. Vou apagar a tela aqui. Vem comigo. Vamos pegar de referência agora o ângulo de 30 graus. Tá? Já fiz todas as relações ali com o ângulo de 60, vamos fazer com o de 30 agora. Olha só, vou pegar o cateto oposto, vou escrever oposto, sobre o cateto adjacente. Adjacente. E aí você vem aqui comigo. Quem é o oposto sobre adjacente? Ó, é a tangente, então tangente de 30. Beleza? O oposto vale 6. O adjacente eu não sei, é justamente a medida do x. Aí você volta aqui comigo. Você quer a tangente do 30, né? Então, ó, tangente, 30 graus, tangente. Quem é, então? Raiz de 3 sobre 3. E aí você volta aqui e coloca esse valor. Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, 6 sobre x é igual a raiz de 3 sobre 3. Como que resolve isso? Multiplicação cruzada, né? E como que fica? 6 vezes 3, 18. 18 é igual a quê? A x vezes raiz de 3. X raiz de 3. Como que eu faço para executar essa conta aqui? Eu passo raiz de 3 dividindo 18. Beleza? Vou só inverter os lados aqui, tá? X é igual, então, a 18 dividido por raiz de 3. Galera, aqui chegamos num ponto que precisamos de saber uma técnica aqui que chama racionalização. Racionalização de denominadores para poder resolver essa conta aqui. Não é o objetivo do vídeo, então eu não vou resolver essa conta através dessa racionalização, tá? Mas eu te afirmo que a resposta vai ser a mesma, 6 raiz de 3. Então, se você não sabe fazer o processo de racionalização, se você acha a racionalização difícil, será então que esse aqui, essa relação tangente de 30, seria melhor para você resolver esse problema? Faça essa reflexão aí. E aí, como última dica aqui da nossa aula de hoje que eu tenho para vocês é: qual é a melhor relação para poder resolver? A dica é: não sei. Poxa, prof, a gente chegou até aqui para você falar não sei. Sim. Por quê? Porque você tem que analisar o seu triângulo, você tem que olhar para ele. Olha só, sei fazer a racionalização? Acha a racionalização fácil? Sim. Então pode fazer por tangente de 30 sem problema.
Não sei fazer a racionalização, prefiro um ângulo de 60. Ok, usa aqui então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou então utiliza outra relação trigonométrica aqui. Olhe para sua figura, pense, analise e lembre desse cara aqui, ó, para poder te facilitar, e lembre também da tabela de ângulos notáveis. Tudo bem? Chegamos ao fim, então, galera, da nossa aula de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, curtido. Se não entendeu, volta nesse vídeo, assiste de novo ou deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas para que a gente possa sanar, tudo bem? Contem comigo, estou com vocês e muito obrigada por essa aula que tivemos juntos.